Fala galera, sejam muito bem-vindos à Semana do Cripto ao Vivo. E hoje eu estou aqui justamente para te preparar a ser um investidor de verdade. E eu quero te ajudar nessa caminhada, assim como eu gostaria de ter sido ajudado no meu início. E para começar com já o pé direito aqui, eu quero te falar uma frase que mudou a minha vida realmente e eu levo ela para o resto da minha vida, que é do Jim Rohn, que ele é muito brabo, ele é da década de 80 e ele falou justamente o seguinte: você pode ter mais do que você tem hoje, porque você pode se tornar mais do que já é. E ao contrário dessa frase, também é verdade. A não ser que você mude quem você é hoje, você sempre terá o que você tem agora. Então é o seguinte, a gente tem que entender que no mundo dos investimentos e na nossa própria vida, tudo começa dentro da gente. Então a gente tem que entender que o mundo em si só vai mudar a partir do momento que você mudar a si mesmo. E por isso mesmo que a gente tem que ter essa mentalidade de crescimento, tanto na vida quanto nos investimentos, porque só dessa forma você vai conseguir realmente crescer o seu patrimônio e também conseguir o dinheiro para a sua vida em qualquer área que você quiser, entendeu? Seja na área profissional do seu trabalho, etc. Seja você multiplicando o seu patrimônio através dos investimentos, das criptomoedas e qualquer área do mercado financeiro que você estiver querendo entrar, entendeu? Tudo que eu falar nessa aula aqui você vai poder aplicar não só nos investimentos, como também na sua vida. E é justamente por isso que eu quis fazer essa aula para vocês dessa forma, para que vocês comecem já com o pé direito e entendam um pouco mais sobre esse mundo dos investimentos. Porque, na verdade, o investimento em si não está fora, mas sim tem que estar em você. Você tem que ser seu maior investimento. A gente tem sempre que criar esse valor na gente, primeiro, para depois a gente conseguir extrapolar isso para o mundo dos investimentos, etc. Dessa forma você vai conseguir fazer muito dinheiro. Então é o seguinte, vamos fazer um exercício mental aqui. Vamos supor que eu te dei $1 milhão agora. Isso é muito bom, né? Porque você vai acabar se tornando um milionário do dia para a noite. Só que aí que tá. Você só vai se manter milionário se você conseguir manter esse dinheiro. E provavelmente, quando eu te entregar esse $1 milhão, esse dinheiro simplesmente vai desaparecer. Então, imagina comigo. Para você manter esse dinheiro, você precisa ter, antes, uma mentalidade de investidor e uma mentalidade que consiga manter esse dinheiro. Uma pessoa um dia falou o seguinte: se a gente pegar toda a riqueza do mundo, todo o dinheiro que existe na história da humanidade e dividir igualmente para todas as pessoas, sabe o que vai acontecer em um breve momento? Todo esse dinheiro vai voltar para os mesmos bolsos de quem já tem hoje. Então por isso que a gente tem que entender a mudar a gente para que a gente consiga mudar a nossa realidade financeira e mudar a realidade que a gente vive agora, entendeu? Por isso que a gente tem que entender o jogo das criptos. Não tem como você querer investir em algo se você ainda não sabe como ser o investidor para que você invista naquilo e tenha retornos, né? Então, assim, a gente tem que ter esse jogo em mente e entender que o jogo tem que ser jogado e você não pode odiar o jogador e sim odiar o jogo, entendeu? Esse é o jogo. Realmente você tem que entender isso primeiro, entendeu? Então é o seguinte, você não precisa procurar o sucesso, você tem que atrair o sucesso para você. Você tem que atrair esses investimentos para que eles realmente consigam fazer você mudar de vida e mudar a sua história, entendeu? E é justamente isso que eu vou fazer com você aqui agora, justamente por isso que eu quis fazer essa semana do Cripto ao Vivo, justamente para você entender um pouco como eu funciono, como os maiores investidores do mundo funcionam e como que os meus mentores me ensinaram a ser, não só a procurar qual que vai ser a próxima moeda que vai explodir, ou então o que vai acontecer amanhã, entendeu? Você tem que primeiro entender o jogo para você jogar o jogo da melhor forma possível, entendeu? Então é o seguinte, o primeiro passo para qualquer coisa na sua vida, não só nos investimentos, é traçar metas, é traçar objetivos. Sem um objetivo você não vai chegar em lugar nenhum, tá? Então assim, um dos meus mentores chegou para mim e essa foi a primeira pergunta que ele fez na vida. Ele chegou para mim e falou assim: deixa eu ver a sua lista de objetivos que você tem. Deixa eu ver aí suas metas, porque dessa forma eu consigo ver pelo menos como que a gente vai começar a partir de algum lugar para que eu possa te ajudar nos seus objetivos que você já tem escrito. E como você já deve imaginar, qual será que foi a minha resposta? Eu falei: não tenho uma lista. Foi mal. Aí ele falou: então eu acho que eu já sei por onde começar.
A gente precisa saber antes quais são os seus objetivos, qual que é essa lista, entendeu? Então é o seguinte, ele falou assim, sem essa lista eu já consigo até deduzir sua conta bancária. Provavelmente você está abaixo ali dos 5 dígitos, né? Que é até os 4 dígitos, até R$ 9.000 mais ou menos. Então, eu olhei para ele e falei, realmente, você está certo, né? Porque eu não tinha um objetivo, eu não sabia o que eu estava fazendo. Esse é o ponto. E é por isso que ele falou assim, você precisa ter essa lista, de qualquer jeito. Eu falei, mas como é que uma lista vai fazer com que eu mude minha conta bancária? Isso realmente vai me ajudar? Ele falou, é óbvio que vai te ajudar. É óbvio, você precisa ter uma lista, você precisa saber o que você quer. Se você não sabe o que você quer, como é que você vai chegar em algum lugar? Entendeu? Então é justamente por isso que eu escutei muito bem o que ele falou e eu quis aprender mais como ser essa pessoa que constrói metas, que bate essas metas e cria essa lista de objetivos para minha vida para que eu consiga realmente conquistar o que eu quero. Entendeu? Então é o seguinte, desde então eu sempre busquei saber como traçar essas metas como um profissional. E isso realmente mudou minha vida para sempre, tá? Então é o seguinte, a gente precisa entender que parte da nossa vida é negativa, tá? Que o que acontece? A nossa atitude vai ditar o nosso futuro. Sem a nossa atitude agora, a gente não consegue fazer com que essa lista funcione, sacou? Então como é que a gente tem que entender? A gente tem que entender que existe um passo antes da gente traçar essas metas, tá? Que é entender que existe uma doença de atitudes. O que eu quero dizer com isso? Essa doença de atitudes vai interferir diretamente em como que você vai agir para que essa lista seja cumprida, entendeu? Então você precisa ter uma atitude positiva, tá? Para que você consiga realmente fazer com que os seus objetivos sejam cumpridos. Em qualquer área da vida, não só nos investimentos, não só nas criptos, mas também realmente você como ser humano, como pessoa, entendeu? E como alguém que quer crescer na vida. E é por isso que você está aqui. Você não está aqui só para você escolher qual que vai ser a próxima moeda que você vai comprar amanhã. Você está aqui para você criar riqueza, para que você consiga realmente construir um futuro que seja realmente sustentável. E isso tudo parte da cura dessas doenças de atitudes, entendeu? Que é como eu chamo, tá? Então assim, a gente vai dar um tema para essa aula, tá? E o tema dessa aula é o seguinte. Pega papel e caneta e escreve isso aí, tá? Que você vai precisar disso depois. A maior chave para o futuro melhor é você. Pega essa frase, escreve e foca no maior e você. A maior chave para um futuro melhor é você. Escreve essa frase em todo o canto da tua casa. Escreve no espelho quando você acordar, já bater de cara para você ver isso aí, para você sempre lembrar que você é o melhor investimento. A gente sempre tem que investir na gente primeiro para que os nossos investimentos financeiros tenham retornos bons, entendeu? Então assim, lembre dessa frase pro resto da sua vida, pelo amor de Deus. Isso você precisa ter muito em mente, tá bom? Então assim, você já parou para pensar o porquê que uma pessoa consegue fazer milhões no mercado financeiro e outra pessoa consegue perder tudo tão rápido? Já parou para pensar nisso? Porque é o seguinte, as duas estão vendo o mesmo gráfico. As duas estão na mesma hora. As duas estão vendo as mesmas notícias, estão comprando muitas vezes até as mesmas moedas que você. Então, assim, como que isso é possível? Como é que uma pessoa consegue ganhar tanto dinheiro e outra pessoa consegue perder tanto dinheiro ao mesmo tempo? E aí que mora a questão, entendeu? Muitos vão falar assim, não, mas é porque essa pessoa ela tem muito mais tempo para olhar o gráfico, tem muito mais tempo para conseguir ver ali o que está acontecendo. Só que então, se a gente for parar para pensar, você precisaria só de tempo? Será que se você ficasse mais tempo olhando o gráfico, você conseguiria fazer o mesmo tanto de dinheiro que a pessoa estava fazendo? Eu acho que não. Até porque todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia, né? Então, se todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia, como é que a gente vai conseguir mais tempo para que uma pessoa ganhe mais que a outra? Não é assim que funciona. O que mora ali, o que faz essas pessoas ganharem mais dinheiro que as outras é a estratégia e é o que elas fizeram com si para que elas consigam realmente ter resultados nesse mercado, entendeu? Então não é só olhar o gráfico, não é só tempo de gráfico, é você saber o que você está fazendo
em devidos momentos. Muitas vezes eu não olho os gráficos durante semanas e mesmo assim eu faço dinheiro. Por quê? Porque eu primeiro investi em mim para entender o jogo e conseguir jogar da melhor forma possível, conseguir jogar da forma certa, entendeu? Então assim, o segredo está em nós, basicamente. A pessoa que faz dinheiro no mercado financeiro, ela primeiro sabe como fazer dinheiro porque ela trabalhou em si, tá bom? Então assim, para você ter um rendimento maior, acima da média, você primeiro precisa se tornar um investidor acima da média. Porque senão você não vai conseguir ser acima da média, se você não é acima da média. Então você precisa trabalhar em si. Por isso que eu quero botar na cabeça de vocês que o melhor investimento é vocês. Não sai comprando qualquer coisa, entendeu? Sem você saber nada. Porque dessa forma você vai perder dinheiro, é inevitável, tá? Esse mercado não é brincadeira, não é para amador. Então, por isso que você está aqui também, para aprender mais sobre isso, né? Então, assim, você não vai precisar olhar gráficos o dia inteiro, você não vai precisar ficar ali internado para você ganhar dinheiro nas criptomoedas. Primeiro você tem que investir em si, que dessa forma o dinheiro vem. É quase como uma mágica, tá? Mas não é mágica, é estratégia. Então vamos lá. Então assim, o meu mentor, ele chegou e falou o seguinte: para as coisas mudarem para você, você precisa mudar. E isso é uma coisa que eu não entendia direito ainda, tá? Então demorou um pouco assim. E ele falou assim: eu sei exatamente como vai ser os próximos 5 anos seus no mercado financeiro. Aí eu olhei assim e falei, tá, como assim? Como é que você sabe disso? Por que que você sabe disso? E ele falou assim, porque ele vai ser exatamente como sempre foi. Aí eu, como assim? Vai ser exatamente como sempre foi? E é por isso, e como é que eu vou mudar então? Tipo, se é tudo sempre igual, como é que eu posso mudar? Sacou? E ele falou assim, quando você mudar, quando você entender o jogo. Porque o jogo é o mesmo. Então você precisa mudar para você aprender a jogar o jogo. Então é basicamente isso, tá? Então assim, tudo é cíclico, tá? Se a gente for ver aqui, por exemplo, as estações do ano, o dia e a noite. Antigamente, como é que as pessoas olhavam o dia e a noite? Falavam assim, meu Deus, ficou escuro, cadê o sol? E eles ficavam com medo, eles não entendiam por que estava escuro, por que tudo ficou mais frio, mais escuro. Só que depois surgia o sol de novo. E aí eles olhavam e falavam, não, beleza, agora está o sol. E depois, mais ou menos na mesma hora, chegava a noite de novo. Isso eu estou falando há milhões de anos atrás, tá? Realmente, as pessoas os nossos antepassados, que ainda não tinha nem as datas, não tinha nem calendário, não tinha nada, eles não entendiam o que estava acontecendo. Só que eles percebiam uma coisa muito interessante, que tudo começou a ser cíclico. Então eles viam assim, não, beleza, então parece que toda hora, quando chega nesse ponto do dia, começa a escurecer e fica de noite. E aí, quando chega essa determinada hora, começa a esquentar de novo e fica de dia. Entendeu? Então eles começaram a ver que existem esses ciclos e depois eles começaram a ver ciclos maiores, como as estações do ano. Muitas vezes ficava frio muito tempo, depois começava a ficar mais calor, depois as árvores começavam a secar, depois começava a florescer. Então assim, existem esses ciclos, tá? Então é o seguinte, tudo sempre vai ser igual. E para você mudar, para que as coisas mudem para você, você precisa se mudar. Não tem como você alterar as estações do ano, por exemplo, tá? Então, assim, a única forma de melhorar é quando você melhorar, tá? Então, a gente tem que fazer essa analogia da vida, dos negócios, dos investimentos, com as próprias estações do ano, por exemplo, tá? Que é o seguinte, você não consegue mudar as estações do ano. Você não consegue, por exemplo, apagar o inverno se você apagar julho do seu calendário. Não tem como. Você vai ter que viver o inverno, entendeu? Então, o que muda não é as estações, mas como você percebe elas, como você age em cima delas. E é justamente isso que a gente tem que fazer na nossa vida, em qualquer área da nossa vida. Seja nos negócios, seja na nossa vida pessoal, seja nos investimentos. Então, é por isso que você tem que entender as estações do ano, por isso que você tem que entender os ciclos, por isso que você tem que entender o jogo, para que você consiga jogar o jogo, para que você consiga agir da forma correta, tá bom? Então,
dessa forma, para você mudar tudo isso, eu desenvolvi 4 máximas, tá? Relacionadas às estações do ano, tá bom? Que você pode levar para o resto da sua vida isso, e eu quero que você fique muito atento nessas 4, tá? A primeira delas, e para mim é a mais importante, é aprenda a lidar com o inverno, tá bom? Ele sempre vem depois do outono regularmente. O que isso quer dizer? Que a gente tem que respeitar o inverno, porque ele vai vir uma hora ou outra, tá? O que a gente está vivendo no mundo das criptos hoje, por exemplo, é um inverno cripto. E por que chama isso? Porque tudo está derretido, tudo está frio. Realmente, as pessoas ficam sonhando com o verão, né, vamos dizer assim, com a alta, só que está tudo derretido. Então as pessoas meio que elas não respeitam o inverno, sacou? E é por isso que você tem que entender isso e você tem que saber lidar com o inverno. Tem que aprender a lidar com o inverno. Essa é a primeira frase. E anota aí também. Aprenda a lidar com o inverno. Ele sempre vem depois do outono, regularmente, tá bom? Então é o seguinte, existem vários tipos de inverno na sua vida. Pode ser um momento que tudo deu errado e você acabou quebrando, por exemplo. Tudo foi para zero, você entrou num golpe, sei lá, nas criptomoedas, perdeu dinheiro, você está literalmente quebrado. Ou então você entrou no topo, né? Como muitas pessoas fizeram, eu tentei avisar o máximo de pessoas possível, só que você entrou no topo e acabou perdendo, sei lá, 70%, 80%, muitas pessoas perderam 99% do seu patrimônio nesse inverno, né? Então você tem que entender que isso é cíclico, tá? Que isso vai acontecer de qualquer forma, tá? Então assim, como você não consegue escapar do inverno, você tem que aprender a ficar mais forte, mais esperto, entendeu? Você pode ficar melhor, basicamente isso. Você tem que ficar melhor para que você respeite essas estações, né? Então assim, os invernos não vão mudar, mas você pode mudar. E é justamente por isso que a gente vai aprender tudo aqui nessa semana, que vai ser bem legal, né? Então é o seguinte, eu antigamente, eu não entendia isso. E, por exemplo, usando a mesma analogia, quando chegava o inverno, eu sonhava com o verão. E falava assim, pô, que saco, por que tá inverno? Eu queria tanto que tivesse verão. Meu Deus, por que tá acontecendo isso comigo? Por que eu tô perdendo dinheiro? Por que isso aconteceu? Por que aquilo aconteceu? Então, assim, eu ficava me questionando o porquê que estava acontecendo aquilo comigo, tá? E, assim, eu realmente não entendi. Então, tem algumas frases que eu quero ler aqui pra você, que o meu próprio mentor falou pra mim, que é o seguinte: não deseje que fosse mais fácil, deseje que você seja melhor. Não deseje menos problemas, deseje mais habilidades. Não deseje menos desafios, deseje por mais sabedoria. Então, assim, você sempre vai encontrar problemas na sua vida, você sempre vai encontrar baixas nas criptos, por exemplo, baixas em todo o mercado financeiro, tá? E é justamente isso que caracteriza o mercado financeiro em si, um mercado de risco, mercado de ativos voláteis, né? É a própria volatilidade. Se não existir essa volatilidade, você nunca vai fazer dinheiro. Porque como é que uma coisa vai subir, sei lá, igual o Bitcoin subiu, por exemplo, desde a queda do Covid, sei lá, 1.600%. Porque um dia ele caiu 85% para que ele suba 1.600%. Entendeu? E aí ele bateu a alta histórica e caiu seus 70 e poucos por cento agora. Entendeu? Então, assim, volatilidade sempre vai existir. Então, não deseja a falta de volatilidade, mas deseja que você fique melhor para que você saiba utilizar essa volatilidade ao seu favor. Esse é o jogo, entendeu? Saber jogar, tá? Então, essa é a primeira chave, a primeira coisa que você tem que entender, que é: não deseje menos volatilidade. Aprenda a usar a volatilidade ao seu favor, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A segunda máxima que eu trouxe aqui, que é o seguinte: aprenda a tirar proveito da primavera, pois ela sempre vem depois do inverno. O que isso quer dizer? O que eu quis falar com isso, né? Todo ano, a primavera vem depois do inverno. Todo dia vem depois da noite. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Porque
que eu usei essa analogia em si, né? Que as oportunidades vêm depois da dificuldade. Sempre. É justamente por isso que as pessoas que sabem jogar o jogo, que estão vendo o mesmo gráfico, que estão na mesma história, conseguem fazer dinheiro e muitas estão perdendo dinheiro nisso. Porque elas não respeitam os ciclos, não respeitam as estações, tá bom? Então, assim, você precisa aprender a tirar proveito das primaveras, pois a vida é curta. A gente não tem tantas primaveras assim para que a gente consiga tirar tantos proveitos. Então, assim, beleza. Tá bom, gente, tô entendendo que a gente tem que respeitar os ciclos, a gente tem que tirar proveito da primavera que vem depois do inverno. Entendi. Então, isso significa o quê? Depois de uma baixa como a gente tem, por exemplo, sempre vem uma alta. Sempre. Óbvio que você vai ter que saber escolher os ativos que vão subir com essa alta. Não necessariamente um golpe maluco que você viu algum TikToker falando, no sacou que vai te deixar rico, compre. Não é assim. Você precisa saber o que você está fazendo. Óbvio, você precisa saber onde você está entrando. Porém, nos projetos bons, nos projetos certos, nos investimentos corretos, você tem que saber tirar proveito da primavera, tá bom? E é depois do inverno, depois que tudo derrete, depois que tudo cai, a gente começa a entender como que esse jogo funciona. E é por isso que eu até falo para as pessoas, antes de comprar qualquer coisa, antes de comprar criptomoeda, etc., fique pelo menos um ano vendo o gráfico para saber como que ele se comporta, como é que ele está agindo, entendeu? Para você entender essas fases, entendeu? Esses ciclos e essas estações, vamos colocar assim, né? Porque eu estou usando as estações do ano porque é uma coisa que realmente faz muito sentido, porque não muda nunca, né? A gente sempre vai ter as mesmas estações do ano, daqui 1000 anos vai ser a mesma coisa, entendeu? E sempre foi há, sei lá, 6.000 anos atrás, mesma coisa. Então, assim, a gente tem que entender as estações para que a gente tire proveito delas, tá bom? Então, beleza. Você tem que aprender a tirar esse proveito, né? E qual que é a terceira máxima? A terceira máxima é: aprenda a proteger sua colheita em todo o verão. O que isso quer dizer? O que eu quis dizer com isso? Você precisa cuidar de tudo que você começou, tá bom? Você precisa saber que toda oportunidade que você tiver, todo ganho que você tiver, toda coisa que eles conseguirem tirar de você, e quando eu falo eles, são as instituições financeiras, são as pessoas que jogam contra você no mercado financeiro, porque isso acontece demais, eles vão tirar de você tudo que eles conseguirem, tá bom? E como que isso acontece? Vamos colocar o exemplo das criptomoedas. Muitas vezes, o topo de um mercado cripto é caracterizado por uma euforia maluca, onde sai muita notícia boa, sai muita coisa parecendo que vai subir cada vez mais, sai muita narrativa da mídia que eles mexem com a sua cabeça para que você compre o topo, para que você fique tão eufórico e fale assim, meu Deus, é agora que vai. Só que aí que tá. Você precisa aprender a proteger a sua colheita, tá? Porque dessa forma você vai fazer dinheiro. Você precisa saber onde você está. Você está na época de colheita? Então colha, não plante mais. Porque você tem que saber os ciclos, você tem que respeitar os ciclos. Porque se está no topo, não vai subir só porque você comprou. E muitas vezes, se todo mundo está falando para você comprar, é para você vender. Porque eles querem que você compre o deles, que eles estão vendendo, tá? Então a gente tem que entender que a gente tem que cuidar das nossas colheitas, né? No verão, na fase boa, vamos dizer assim, né? Então, assim, achar que isso nunca vai acontecer com você, que eles nunca vão conseguir tirar proveito das suas emoções, por exemplo, é ingenuidade, tá? Você não pode ser ingênuo nesse mercado. Esse mercado não tem sentimento, tá? Então você tem que aprender que todo ganho tem que ser protegido, tá bom? Mas a gente vai chegar lá, fique tranquilo, tá? E vamos aqui agora então para quarta máxima, né? A quarta máxima é: aprenda a colher no outono sem reclamar. Beleza. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Tome total responsabilidade do que você está fazendo. Tome total responsabilidade do que acontece com você. Se você perdeu dinheiro, se você ganhou dinheiro, tome responsabilidade. Não jogue para os outros, tá? Então, assim, colha sem reclamar. Tá no topo do mercado, você está perdendo dinheiro,
é melhor você engolir ali o seu ego e falar assim, beleza, fiz besteira, entrei num golpe, sei lá, e tira seu dinheiro de boa, sacou? Porque você está vendo que você tá no outono, vamos supor, vamos colocar assim, né, que é antes do inverno, e é o momento certo de você sair. Eu já perdi muito dinheiro assim. Uma das moedas que eu tinha comprado, que eu cometi o erro de ter comprado no lugar errado, mas foi por conta de uma narrativa maluca que aconteceu, foi a ICP. A ICP ela conseguiu bater 2.800 dólares. E ela caiu até os 200 dólares. Eu falei, pô, já chegou a tão alto, então vou comprar. Comprei a 200 dólares. Hoje, pra você ter noção, ela vale 8 dólares. Se eu tivesse mantido, eu vendo que o mercado estava no topo, eu teria perdido muito mais dinheiro. Então o que eu fiz? Eu engoli o meu ego, eu engoli a minha vontade de ganhar e colhi sem reclamar. Falei, beleza, vou engolir essa perca. E foi o que aconteceu, tá? Perdi mais de 40 mil reais nessa moeda, só para título de curiosidade. Então assim, muitas vezes a gente vai colher bons frutos e você não pode reclamar sobre isso, porque você está respeitando os ciclos. Você respeita o verão. Você respeitou o verão, chegou o outono, você colhe. Ah, mas e se subir depois? Se está no outono, você vai colher. Se está no momento onde bateu o topo, sinais claros de topo, e você não tirar as suas posições, o problema é seu. E você não pode reclamar depois, tá? Então, assim, tome responsabilidade da sua vida, tome responsabilidade dos seus atos, dos seus investimentos e nunca haja da forma que eu mesmo já agi, tá? Que é culpar os outros. Eu sempre, assim, quando eu era menor, eu sempre culpava os outros. Era incrível. Tudo, nunca era culpa minha, né? Então, assim, eu tinha até uma lista que o meu próprio mentor falou. Não, faz uma lista do que você acha que é a culpa de você não estar ganhando dinheiro. E eu fiz uma lista. E eu realmente fiz essa lista. E assim, eu coloquei, é o governo que não me ajuda, que é difícil, é as instituições financeiras que estão manipulando o mercado, sei lá, eu não tenho tempo, tá chovendo demais, eu tô querendo dormir mais, tipo, assim, eu sempre culpava o lado de fora, né? Eu culpava o governo, culpava que eu não tinha dinheiro, culpava que a Binance lá não estava dando certo, que as instituições estavam manipulando o mercado. Então, assim, nunca era culpa minha, né? E aí, ele chegou e falou assim, beleza, como é que você não tá se dando bem ainda? Eu falei, não, cara, aqui, ó, fiz até a lista aqui pra você, ó. Vê que eu escrevi aí. E foi muito engraçado isso, porque assim, ele pegou a lista e ainda teve a paciência de passar um por um. E olhando, entendi. Pô, legal, mas só tem um problema nessa lista, ele falou pra mim. Não tem você nela. E aí meu mundo caiu. Eu falei, pô, realmente, né? Eu culpei tudo, culpei todo mundo, culpei o governo, culpei tudo. E eu falei, pô, eu não tô nela. Porque eu não tava olhando pra mim. Eu não tava querendo acreditar que o problema na verdade era eu. Entendeu? Então eu peguei essa lista, rasguei ela, joguei fora. Peguei uma página em branco e escrevi uma nova lista. Só que eu não precisei nem de muito tempo. Eu só precisei de uma palavra. Eu escrevi qual que é o problema que eu não estou ganhando dinheiro. E a resposta era eu. Essas duas letras. E realmente era. Porque é justamente isso que te atrapalha a ganhar dinheiro. Principalmente no mercado financeiro, tá? Mas isso é para todos os ramos da sua vida. Então é o seguinte. A gente está acostumado a culpar os outros, né? Isso é muito comum. Isso é a primeira coisa que a gente faz quando as coisas não dão certo não, mas a culpa não foi minha. A culpa foi porque o banco ali quis quebrar essa empresa. A culpa foi porque a instituição financeira manipulou o mercado. A culpa foi porque o governo passou isso aqui. O governo está aumentando a inflação. O governo está aumentando a taxa de juros agora. Então assim, você tem que entender que não é pelo que acontece. E eu cheguei numa outra máxima, né? Assim, a gente costuma culpar tudo que está de fora, mas não é o que acontece. É o que você faz com o que acontece. Se você sabe o que faz, se você sabe fazer alguma coisa, quando acontecem as coisas, provavelmente você vai começar a ganhar dinheiro.
e você deixar de culpar essas coisas e começar a fazer, a agir da forma como essas coisas precisam ali no momento, você precisa agir de certa forma que essas situações, como elas são inevitáveis, como elas são cíclicas, você consegue tirar proveito delas, tá bom? Então assim, é como se fosse a lei de Murphy. Tudo que vai dar errado, tudo que pode dar errado, vai dar errado. É basicamente isso, tá? Então assim, tudo pode acontecer. Literalmente tudo pode acontecer no mercado financeiro, no mundo, geopolítica interfere demais. A gente tem que estar preparado para essas coisas, tá? Então, o que você vai fazer, como você vai agir nessas horas que vai ditar se você vai ganhar mais dinheiro, se você vai perder dinheiro, se você vai respeitar realmente o que você está fazendo, entendeu? Então, o mundo não é um lugar bonito, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Se estão falando muita coisa bonita de alguma coisa, provavelmente tem algum interesse sobre aquilo. E você tem que entender que o mercado financeiro, principalmente, não é um lugar para amador que acha que tudo é bonito, que tudo é lindo. Ah, meu Deus, vou ganhar dinheiro, vou ficar rico do nada porque uma pessoa ali falou que vai. Não é assim. A maioria das notícias que saem, por exemplo, são compradas. Literalmente. Então, se alguém comprou a notícia, é porque ela tem algum interesse sobre ela, tá? Notícias boas e notícias ruins. Isso é muito importante, você tem que ter para sempre na sua cabeça, assim, porque realmente é complicado. Em 2017, por exemplo, eu perdi tudo, tá? Então, assim, você pode até perguntar, pô, mas pra você é fácil, né, Henrique, falar isso. Mas não, como eu acabei de falar pra vocês. Em 2017 eu perdi tudo, tudo que eu tinha. Por quê? Porque eu fui na cabeça dos outros, porque eu culpei, por exemplo, o lado de fora, entendeu? Só que eu não sabia que em 2017 para 18, para 19, surgiu a maior oportunidade que eu poderia ter abraçado na minha vida e eu não abracei, tá? Eu fui entrar no mundo das criptomoedas um pouco mais tarde, só que eu fiz uma coisa muito interessante. Eu continuei olhando, eu continuei estudando e eu comecei a entender os ciclos. Eu comecei a entender o que as pessoas que estavam no mercado financeiro há muito mais tempo estavam falando para mim, tá? Inclusive os meus mentores. Depois eu fui entender tudo isso, porque eu comecei a ver os ciclos, a enxergar as estações, vamos dizer assim, né? Então assim, as quedas no mercado financeiro não são especiais para quem não tem dinheiro, por exemplo. Eu não tinha dinheiro na época. E aí caiu pra caramba, eu falei, nossa senhora, só porque eu comprei. Parece que é assim, né? Parece que você compra e cai. Sempre assim. É a lei de Murphy. Só que não é assim. O gráfico que você está vendo é igual para todo mundo. A moeda que você está comprando, Bitcoin, por exemplo, o mesmo Bitcoin que você compra é o mesmo Bitcoin que o bilionário compra, que o Elon Musk comprou, por exemplo. Você entendeu? Então, assim, a diferença é o que essas pessoas fazem nesses momentos. Não o gráfico ou alguma coisa externa. É o que elas são, é o que elas se tornaram para que elas conseguissem aprender como jogar o jogo, tá? Então, é um ponto assim que você tem que entender. Tipo, não é, por exemplo, você culpar a chuva. Você tem que entender que chove nos ricos também, sacou? Então você tem que usar disso. Inclusive tem uma história muito legal assim que dá para usar nessa analogia de chuva, por exemplo, que é a história de um vendedor, tá? O vendedor acorda, olha pra janela, fala assim, meu Deus, que dia chuvoso, tá chovendo pra caramba, como é que eu vou sair pra vender minhas coisas? Como é que alguém espera que eu venda alguma coisa? Eu vou ficar em casa. De boa, né? Tá chovendo pra caramba? Pô, de boa. E aí o outro vendedor olha pra janela da casa dele e vê a mesma chuva. Fala assim, caramba, que chuva cabulosa, meu Deus, velho. Olha só a tempestade que tá caindo, mano. Que dia perfeito pra vender. Por quê? Falei, pô, se tá chovendo, todo mundo deve estar em casa. E mais do que isso, principalmente os outros vendedores. Entendeu? E é por isso que a gente pode trazer isso até pro mercado financeiro. Que é, por exemplo, um inverno cripto. O inverno cripto, o que é? É a chuva, né? Então, assim, enquanto muitas pessoas vão olhar para o mercado cripto e vão falar assim, meu Deus, olha essa queda, caramba, tá tudo derretendo. Nunca que eu vou comprar uma coisa assim. Porque tá derretendo. Por que eu vou comprar um negócio que tá caindo?
Tipo, qual o sentido de eu fazer isso? Sacou? E aí, no caso, eu olho pro mercado, falo assim, nossa senhora, essa queda, tá tudo derretendo. Caramba, o que tá acontecendo? Tá perfeito para comprar. Por quê? Porque é a forma como eu enxergo a estação, não a estação em si. O mercado derretendo, eu comprei no exato fundo, literalmente, e eu tenho como provar. Na próxima aula eu mostro para vocês que eu literalmente comprei o exato fundo, e eu espero que seja o fundo real, e eu acho que é sim, tá? Mas enfim. Umas pessoas vão vender nessas horas, umas pessoas vão deixar de comprar pelo medo, e outras vão olhar como uma oportunidade. E é justamente a minha visão, por exemplo, do mercado é que é oportunidade. Nas quedas, nos invernos cripto, é onde as fortunas são feitas. Porque é onde você deve, literalmente, acumular. Porque é assim que se faz dinheiro no mercado cripto. Você compra no inverno, para que no verão você proteja os seus ganhos, para que no outono você colha esses ganhos e espere o próximo inverno. Para que quando chegue o inverno, você plante de novo e assim vira uma bola de neve. Muitas vezes você faz, sei lá, 5.000% na moeda, tira aquele lucro, espera ela despencar 85%, 90%, 95%, compra de novo, espera o próximo, faz mais 6.000%. E teve gente que ficou bilionária dessa forma. Bilionária com B, tá? E milionário é incontável. Meu amigo mesmo que me colocou no golpe de 2017, que eu tomei, ele está multimilionário em dólar hoje. Porque ele continuou investindo, ele tentou me colocar assim, a gente tomou o golpe, a gente perdeu muito dinheiro. Ele falou, velho, eu não vou parar de investir porque isso aqui é o futuro. E eu falei assim, não, eu não tô querendo comprar agora, tá tudo derretido, olha lá, sacou? Eu tava culpando o mercado, eu falei assim, não, aí, tá vendo? Isso aí é golpe. Eu tomei um golpe, eu vou tomar de novo? Não, eu não vou comprar. Ele falou, velho, eu tô comprando. O problema é seu. Hoje ele é multimilionário em dólar e eu perdi, vamos supor, entre aspas, a subida desde 2018 para cá, né? Mas eu entrei depois e comecei a entender o jogo. Foi bom que eu visualizei o jogo de fora para agora eu entrar no jogo da forma correta. E eu fiz muito dinheiro de 2020 para cá, tá? Mas eu poderia ter feito muito mais se tivesse acumulado de 2018 para cá, né? Mas assim, tudo é questão da gente mudar a gente primeiro. Antes eu não estava querendo me mudar. E hoje eu entendo a importância da gente primeiro investir em si, investir em conhecimento, para que a gente consiga ter esses retornos explosivos que o mercado de cripto tem, tá? Então assim, a gente tem que entender que a mesma situação vai acontecer para todo mundo, e a forma que você olha para essa situação e age nessa situação é o que vai ditar o seu sucesso, o seu futuro. E é dessa forma que a gente atrai o sucesso, né? O dinheiro. A gente não sai correndo atrás, tipo, ah, meu Deus, essa moeda explodiu, vou correr atrás, vou comprar, e geralmente ela vai cair, porque ela já explodiu, entendeu? A gente tem que comprar no inverno, para vender no outono, depois no verão, que é maravilhoso, todo mundo gritando que vai subir mais. E aí você fala, opa, está no verão, vou proteger meus ganhos, vou ficar de olho, beleza, está entrando no outono, vou sair fora, vou vender, sacou? Geralmente isso, por exemplo, no Bitcoin, ele tem uma alta histórica gigantesca, tem uma queda para dar uma retração e cai. Essa retração seria o outono, entendeu? Então, beleza, ele caiu, subiu, não bateu mais uma alta, ele vai cair provavelmente. Então, assim, a gente tem várias ferramentas que a gente consegue medir essas estações, tá? Tem várias formas de você ver o gráfico, você vê as narrativas, você vê a geopolítica acontecendo e você fala, beleza, agora é a hora de comprar, agora é a hora de vender, agora é a hora de ficar ligado. Então a gente tem que ter sempre essa sagacidade, a gente tem que ficar esperto nessas horas para que a gente consiga ter o máximo de ganho possível, tá bom? Então assim, eu quero que você faça eu quero que essa pergunta que eu vou fazer aqui você leve pro resto da sua vida, tá bom? De verdade. Que é o seguinte, começando amanhã, qual vai ser a mudança que você vai fazer para que a sua vida mude de vez? Para que você mude a direção da sua vida. Qual que vai ser a mudança, né? E assim, percebe que se você não fizer nada amanhã, nada vai mudar, né? Basicamente vai continuar a mesma coisa, né? Então assim, a gente tem que entender assim,
Quer saber como vai ser os próximos 5 anos da sua vida? É só olhar para os últimos 5, né? Se você não mudou, continua a mesma coisa. Então, assim, por que os próximos 5 serão iguais aos últimos 5? Porque se você manter a mesma atitude, como é que vai mudar? Por isso que amanhã você tem que fazer alguma forma de você mudar. Você tem que começar a estudar mais, você tem que começar a ver o máximo possível de coisas sobre criptomoedas, sobre mercado financeiro, sobre geopolítica, sobre como essa narrativa da mídia interfere no mercado, como o mercado reage a uma narrativa da mídia, como que a geopolítica interfere nos outros mercados fora da cripto e como o mercado cripto se relaciona com os mercados tradicionais, como renda fixa, de aumento de taxa de juros, etc., queda dos mercados de ação, para depois cair as criptos, ou então as criptos caem antes do mercado de ação. Tem que ter toda essa visão para que você comece a entender o jogo, tá? Então você tem que fazer uma mudança amanhã. Você não pode se acomodar. Você tem que mudar amanhã para que os próximos 5 anos sejam os melhores 5 anos da sua vida. Porque vão ser se você fizer a escolha certa agora. Esse que é o ponto. Você tem que agir agora. Se você deixar só para amanhã, vai se passar 5 anos e vai ser igualzinho aos últimos 5 anos, né? Então assim, como é que muda? Como é que a gente muda? Como que é possível a gente mudar? A palavra é simples, é disciplina, tá? Sem disciplina é literalmente impossível você mudar. Então, primeira coisa é você ser disciplinado, principalmente nos investimentos. Se você não for disciplinado nos investimentos, você vai perder dinheiro, você vai na cabeça dos outros, vai dar ruim, tá? Você precisa ter disciplina. Você precisa entender que o jogo demanda essa disciplina para que você jogue o jogo. Não adianta nada você sair atirando para todo lado sei lá, no GTA, que você não vai chegar em lugar nenhum, entendeu? Você tem que ter uma disciplina, você tem que saber onde você está indo, você tem que ter seus objetivos. Então assim, entenda isso primeiro, disciplina. Todo dia, estuda um pouco, aprenda cada vez mais, jogue o jogo, tá bom? Porque tem gente que está estudando mais que você. E essas pessoas vão ganhar mais dinheiro que você. Mas se você quer ser como elas, estude o mesmo tanto ou mais que elas. Então assim, se você quer ganhar dinheiro, aprenda a jogar o jogo, né? Então é isso. A disciplina, você precisa. Tipo, de verdade. Então quais são as primeiras disciplinas que você tem que criar na sua vida? Primeira delas, reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É o valor que você gasta mensal durante 6 meses, tá? Ou seja, vamos supor que você gasta R$1.000 mensais para você sobreviver tranquilamente. A primeira disciplina é você conseguir juntar a quantia suficiente para você viver pelo menos, tá? Eu prefiro 1 ano, mas pelo menos 6 meses de contas pagas. Beleza, eu gasto R$1.000. Tenha pelo menos R$6.000 guardados. Eu prefiro que tenha 12, porque assim você tem um ano inteiro para caso, sei lá, que aconteceu agora em 2020, por exemplo. Ficou 2 anos, quase tudo fechado, muita gente perdeu emprego, etc. Se todo mundo tivesse a disciplina de guardar dinheiro e conseguir criar essa reserva de emergência, muita gente não teria passado fome, muita gente não teria literalmente morrido de fome, porque teve gente que fez isso, morrido de frio, despejado da casa, entendeu? Então assim, primeira disciplina que você tem que criar na sua vida, guarde dinheiro para uma reserva de emergência. Sem uma reserva de emergência, nunca comece a investir, tá? Porque é a parte mais importante. Você tem que eliminar o risco de coisas aleatórias que vão vir na vida. Porque, como a gente falou, existem os ciclos e mais do que os ciclos, existem as partes que são literalmente aleatórias, que a gente não consegue prever, né? O que a gente chama de cisne negro, né? Seria um Black Swan Event, que é um evento do cisne negro, né? Então, assim, o que a gente viu em 2020 foi um cisne negro, por exemplo, ninguém conseguiu prever, ninguém sabia que ia acontecer tudo isso. Só que quem estava preparado, quem teve a disciplina antes de criar uma reserva de emergência, ficou tranquilo, ficou de boa, entendeu? E qual que é a próxima disciplina que você tem que criar na sua vida? Beleza, Henrique, já tenho a minha reserva de emergência, já tô suavão aí durante um ano inteiro, pode cair o mundo, que eu tô de boa. Qual que é a próxima? Reserva de oportunidade. O que é a reserva de oportunidade? É todo o dinheiro que você conseguir guardar sem você gastar em coisa fútil, coisa que você não precisa. Tipo assim,
Ah, Henrique, eu quero ser multimilionário. Eu quero ter muito dinheiro, mas eu ganho pouco. Você vai comprar um carro novo se você já tem o seu carro? Você vai sair pra balada e ficar gastando em combo de bebida? Você vai querer parecer rico ou você quer ser rico? Você tem que saber ter essa disciplina. Fala assim, não, beleza, eu vou sacrificar 5 anos da minha vida para que daqui 5 anos eu consiga comprar meu carro à vista, consiga comprar minha casa à vista, consiga sair todo fim de semana que eu quiser, consiga ser livre, tá? Porque nas criptos é possível. Nas criptos é possível, totalmente possível você começar com absolutamente quase nada e se tornar multimilionário. Porque os ganhos são explosivos, o mercado ainda é muito pequeno e a volatilidade é gigantesca. Então, por isso que a gente tem que saber o ciclo, saber toda essa situação que a gente vai entrar para que a gente consiga tirar proveito, sacou? Então, beleza, tem a sua reserva de emergência, a sua reserva de oportunidade é toda aquela grana que você conseguir guardar. Uma pessoa já me falou o seguinte, os ricos, imagina que eu tenho uma folha de papel aqui, os ricos fazem o quê? Eles rasgam na metade, e isso aqui é sua renda mensal, né? Guarda metade, e essa metade você usa para sua vida. O que as pessoas que criam fortuna fazem? Elas não só dividem em dois, só que elas pegam a outra metade e dividem em dois também. Então 75% do que elas ganham, elas guardam, elas investem e o resto elas gastam, tá? E gasta menos. Tem gente que é muito rica, claro, que consegue guardar 75% e esses 25% você vai conseguir viver tranquilamente, tipo, velho, comprar casa, comprar carro, etc. Mas assim, muitas vezes não é o seu caso, né? Então assim, se você consegue guardar 10%, que é aquela parada assim, beleza, paguei meu aluguel, paguei minha gasolina, paguei meu carro, paguei comida, tô de boa, paguei minhas contas, tudo, tô tranquilo. Sobrou 10%, você vai guardar esses 10%. Primeiro você vai guardar esses 10% para sua reserva de emergência. Terminou de guardar a reserva de emergência, deixou ali, sei lá, numa conta remunerada, num banco digital, alguma coisa assim, você vai começar a criar sua reserva de oportunidade. E a reserva de oportunidade é muito autoexplicativa. É para as oportunidades que surgirem na vida. Ou seja, você vai aprender os ciclos, você vai aprender as estações do ano ali no mercado e você vai usar a sua reserva de oportunidade para entrar no mercado. Nunca pegue o dinheiro que você precisa gastar com comida, com aluguel, com gasolina, para você entrar no mercado. Porque o mercado ele é impossível de prever. Acontece coisas inevitáveis. Então, nunca use o dinheiro que você vai gastar, que você precisa gastar nessas horas. Para isso que existe a reserva de oportunidade. Para você ter um dinheiro em caixa, para que você tenha dinheiro. Que as pessoas falam assim, ah, Henrique, para você é fácil, né? Tá comprando na baixa porque você tem dinheiro. Não, é porque eu não comprei antes. Porque eu esperei acontecer e eu deixei um dinheiro em caixa, que é a minha reserva de oportunidade, para eu entrar nas oportunidades. Porque toda dificuldade vem oportunidade. Toda recessão vem seguida de uma sucessão, né? De uma alta. Todo bear market vem antes de um bull market. Por isso que você tem que saber jogar o jogo. Se você não saber jogar o jogo, você vai perder dinheiro, você não vai conseguir dinheiro de verdade e você não vai conseguir ganhar todas essas porcentagens malucas que existem no mercado de criptomoedas, tá bom? Então assim, beleza, essa é as primeiras duas disciplinas que você tem que criar na tua vida de fazer. Primeira coisa são essas aí, beleza? Beleza, qual que é a outra disciplina que pra mim é a mais importante? É você saber respeitar a sua estratégia. Sem estratégia você não vai conseguir nada, de verdade. Porque não adianta nada. Se você não tem estratégia, o que você vai fazer? Você vai andar em ciclo? Muita gente faz isso, né? Joga o dinheiro pra cima, tem a reserva de oportunidade, tá tudo certinho, aí pega e fala, ah, nossa, o TikToker ali falou de uma moeda Elon Musk não sei o que, o To The Moon não sei o que, o caramba. O que acontece? Vai jogar dinheiro pro alto, não tem estratégia. Como é que ele vai ganhar dinheiro assim? Impossível. Então, assim, tem que saber o que você está fazendo. Sabendo o que você está fazendo, é muito mais fácil você conseguir ganhar dinheiro. Então, assim, respeite sua estratégia. Crie disciplina. Nunca compre tudo de uma vez por ganância. Nunca venda tudo de uma vez por medo. Nunca venda tudo de uma vez por ganância também. E nunca compre tudo de uma vez quando você está com medo.
Então você tem que entender que o jogo tem seus ciclos, ele é um pouco inesperado, então muitas vezes caiu demais, fala, nossa, beleza, agora eu vou encher o bolso. Aí você compra, cai mais. Se você tivesse entrado de pouco a pouco, respeitado uma estratégia, você teria dinheiro suficiente para comprar a próxima queda, entendeu? Então por isso que você tem que respeitar essas aí. E beleza. E por que a gente precisa ter agora a parte tão esperada desse aqui, que é a lista de objetivos, né? Que eu falei lá no início, que eu não tinha uma lista de objetivos, eu não sabia para onde ir, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que eu poderia fazer ou para onde andar, né? Para eu conseguir meus objetivos, porque eu não tinha objetivo, eu só tinha um dinheirinho ali, o que eu fiz? Perdi, em 2017, né? Mas sim, coisa mais importante que a gente tem que ter na vida em si, não só nos investimentos, é objetivo. Coloque uma lista, escreva quais são os seus objetivos nessa lista. Eu vou te passar aqui como você vai começar a criar essa estratégia, tá? Essa lista de objetivos, né? Porque assim, você andar para qualquer lugar, você não vai chegar em lugar nenhum. Você pode andar para sempre na sua vida. Sai andando por aí pra você ver. Você vai rodar o mundo inteiro, mas você não sabe nem para onde você está indo. Como é que você vai chegar em algum lugar? Se você saber onde você está indo, aí sim você vai chegar em algum lugar. Por isso que a gente precisa ter uma lista de objetivos para que a gente trace a nossa estratégia, tá? Então, tudo isso tem que se comunicar entre si, sacou? É a sua vontade de vencer, é seu objetivo, é sua estratégia, é a sua forma de ver o mercado, entendeu? Você tem que saber jogar o jogo, ponto, tá? Então vamos começar aqui como que é a nossa lista de objetivos, né? Primeiro você vai pegar e você vai escrever seus objetivos de vida, tá? É longo prazo. São objetivos gigantes mesmo, assim, ó. Tipo, meu Deus, eu quero ser dono da Tesla. Sei lá, pode ser seu objetivo. Sonhe alto. Sonhar baixo, sonhar alto dá o mesmo trabalho. Então, sonhe alto. Trace objetivos distantes, demorados, que muitas vezes você não vai conseguir nem chegar nessa vida. Mas trace. Porque eles vão dar origem para os objetivos de médio prazo. Primeiro você traça algo muito distante. Muito, muito distante. Para que você comece a chegar mais próximo da sua realidade agora. Tá? Então, primeira coisa para você traçar seus objetivos. Objetivos de vida. Objetivos que você quer para a sua vida inteira, que é onde você está indo. Qual que é o seu caminho, qual que é o seu rumo. Sacou? Sem um rumo você não vai chegar em lugar nenhum. Então assim, beleza. Tracei meus objetivos de vida, coisa grande, sou foda, vou conseguir, né? Qual que é a próxima, né? Próximos são objetivos de médio prazo. Objetivos que são mais próximos da nossa realidade, só que continuam um pouco distantes, né? Então assim, o de médio prazo, você vai começar a ter uma noção de curto prazo. Sempre assim, longuíssimo prazo, médio prazo, para você criar os de curto prazo, né? Então assim, é como se você... Vamos pôr um exemplo aqui. Você entrou no Google Maps, né? E você quer sair de Brasília para ir para São Paulo, vamos supor, né? Como que você faz para chegar em São Paulo? Primeiro você vai jogar o objetivo longe, né? Você vai jogar Brasília e São Paulo. Ele vai calcular a rota. E primeira coisa que você vai perceber é que vão existir várias cidades no meio, vários estados no meio. Então assim, usando a analogia que eu quero dizer, é o seguinte. Seu objetivo de longo prazo é São Paulo. Só que entre Brasília e São Paulo vão ter vários estados que você vai passar, várias cidades. E esses são os objetivos de médio prazo. Vão ter, dentro do objetivo de longo prazo, vão ter os de médio prazo. E esses objetivos de médio prazo que vão criar os objetivos de curto prazo. Que é, por exemplo, qual rua que você vai virar na cidade que você está, qual estrada que você vai pegar, qual lugar que você está no mapa. Então, assim, percebe que se você nunca tivesse traçado o seu objetivo, o seu destino, você nunca saberia qual rua virar na cidade que você está? Nem sair de Brasília você conseguiria sair. Porque se você pegar o carro aqui e sair andando, você vai andar o Brasil inteiro. Vai chegar na Argentina, sei lá. Mas é lá que você queria chegar? Você tem que ter um rumo, você tem que ter uma direção, você tem que saber onde você está indo. Primeiro você traça onde você quer chegar,
para que você descubra onde você vai passar, para que você age agora, para você virar na rua certa, para você passar no lugar certo, para você ir no caminho mais curto, entendeu? Porque não adianta nada você ficar rodando em ciclo. Você pode andar 5.000 quilômetros num balão, você não vai chegar a lugar nenhum, entendeu? Então, esse é o ponto. É você saber jogar o seu objetivo lá longe, para que você comece a descobrir o seu de médio e o seu de curto prazo, para que você age agora, entendeu? Na vida, nos investimentos é exatamente igual, é a mesma coisa, tá? Então assim, saiba para onde você está indo, saiba de onde você está saindo e para onde você vai e queira descobrir o melhor caminho, queira passar em cada rua, cada esquina da sua vida da melhor forma possível para que você consiga cumprir os seus objetivos de curto prazo, para que você cumpra os objetivos de médio prazo, para que o de longo prazo se torne realidade um dia. Então, assim, se o seu objetivo é muito grande, vai demandar muito mais trabalho. Mas se você está disposto a agir agora, a entrar nos caminhos certos, você vai conseguir chegar uma hora ou outra. Pode demorar o tempo que for, mas você vai chegar. Eu não conheço uma pessoa que não colocou um negócio na cabeça e quis de verdade o negócio e não fez acontecer. Não conheço. Ah, mas tal pessoa sonhava com isso e não fez. É porque ele não queria de verdade. Se você quer de verdade, você vai agir, você vai descobrir qual que é o caminho para chegar lá. Sacou? Você tem um carro, você quer chegar em São Paulo, você só tem um mapa na mão, tu vai dar um jeito de chegar lá, velho. Tá ligado? Ou então você vai desistir, ah não, cheguei em Minas, cansei. Não era São Paulo que você queria chegar? Você vai parar o carro em Minas? Você vai chegar em São Paulo, pô. Chega, age, sacou? Por isso você precisa da disciplina. Por isso você precisa saber onde você está indo. Por isso você precisa saber jogar o jogo. Traça a meta e faz acontecer, mano. Se não for por tu, ninguém vai fazer por tu, mano. Ninguém. Não é o governo, não é o amigo, não é a namorada, não é o pai. É você. Se você não mover agora, impossível acontecer o seu objetivo, tá? Então assim, saiba onde você está indo e realmente eu quero que vocês segurem essa última parte para que a gente chame a próxima aula, tá? Então assim, quero um dever de casa para vocês aqui agora, tá bom? Você vai pegar uma folha de papel e você vai traçar seus objetivos, tá bom? Você vai literalmente escrever qual que é o seu objetivo de vida, o que você realmente quer na sua vida, tá? Porque assim a gente vai começar a trabalhar os objetivos de médio prazo, depois de curto prazo, e vocês vão entender o porquê que isso é tão importante nas criptomoedas principalmente, e no mundo dos investimentos em geral. Que a gente vai passo a passo para vocês conseguirem transformar essas metas de vida em algo que você vai agir agora para que você consiga ganhar isso, ganhar a sua vida literalmente, ganhar essa conquista na sua vida, tá bom? Então assim, escreve ali seus objetivos de longo prazo, escreve os de médio prazo, escreve os de curto prazo. Sonhe alto mesmo, entendeu? Mas assim, você tem que entender que objetivos de curto prazo não é tipo, eu quero ter R$ 1 milhão amanhã. Isso é impossível, né? Você quer ter R$ 1 milhão quando? Você tem que saber quando também. Tipo, até, sei lá, você tem 20 anos. Até os 30 eu quero ser milionário. Beleza. Isso é um objetivo, entre aspas, de longo prazo, né? Mas é um objetivo razoável. Então, dessa forma, você vai começar a partir para o objetivo de médio prazo. Beleza, eu quero ter R$ 1 milhão com 30 anos. Estou com 20, o que eu vou fazer para que com 25 ali eu esteja já no caminho, né? Eu esteja chegando já onde eu quero chegar. Aí você vai traçar os próximos objetivos. Beleza, quero ter R$ 1 milhão. Como é que eu vou fazer? Vou assaltar um banco? Não sei, se você for maluco, você vai. Mas assim, beleza, então eu tenho que criar uma empresa. Objetivo de médio prazo. Ter uma empresa que fatura X ao mês. Já é um ótimo início. Beleza, você criou o objetivo de médio prazo já, que é criar uma empresa que fatura X por mês. Qual que é o objetivo de curto prazo? O que eu vou fazer amanhã para que o meu objetivo de médio prazo aconteça? Beleza, gosto muito de videogame. Vou abrir um canal na Twitch, sei lá, começar a jogar. Vou começar a vender jogo de videogame na internet. Vou começar a comprar console com jogo, com coisa no Mercado Livre e começar a vender
tudo separado. Por exemplo, você compra um kit, você compra um videogame com controle, com jogo, com headphone, com tudo. Aí você compra aquilo, aí você vende o headphone separado, um pouco mais caro, o jogo um pouco mais caro, blá blá blá. Você entendeu? Se você traçar o de longo prazo, o de médio vai surgir. Você traçou o de médio, o de curto vai surgir. Para você agir amanhã. Se você não agir amanhã, não vai mudar nada. Entendeu? Então, faça acontecer, tá bom? Então, esse é o seu dever de casa. Você vai pegar, você vai traçar esses objetivos. Eu quero que você tenha esses objetivos em mão na próxima aula, tá? Que é amanhã, por exemplo, tá? E eu quero realmente que isso aconteça e eu quero te ajudar nesse caminho, conseguir que você aproveite a maior oportunidade do século, que são as criptomoedas. É a forma mais fácil de fazer dinheiro no mercado financeiro hoje. Em vez de você comprar uma ação que vai subir, sei lá, 20% em 4, 5 anos, você vai comprar uma cripto que hoje está descontada 95%, que vai subir 3 mil, 4 mil, 10 mil% daqui a 5 anos. Então você tem que entender que você tem que assumir alguns riscos para que seus objetivos sejam conquistados, tá bom? E eu quero também o seguinte, se você ainda não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixa seu like, por favor, para ajudar essa live a se espalhar cada vez mais. E também comenta aqui embaixo, eu quero, eu consigo, eu vou conquistar a minha liberdade. Eu quero todo mundo comentando aqui embaixo. Você chegou até aqui, você é brabíssimo, você vai conquistar tudo na sua vida. E eu quero que você chegue aqui embaixo e comente isso. Beleza? Tira uma foto também, posta nos stories, me marca lá que eu vou estar respostando todo mundo. Então, galera, quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Quero agradecer demais o tempo que vocês cederam para vocês estarem absorvendo um pouco desse conhecimento que eu quero passar para vocês. E te espero amanhã. Tamo junto demais e até a próxima. É nóis.